No dia 20 de janeiro de 2012, uma mansão avaliada em 32 milhões de dólares na Nova Zelândia se tornou palco de uma cena digna de filme. Para prender uma única pessoa, o FBI mobilizou 76 policiais, 2 helicópteros e uma equipe da SWAT. Nesse ponto, você deve estar pensando que se trata de um super terrorista, alguém super perigoso ou alguma coisa do tipo, mas e se eu te disser que o alvo dessa operação era simplesmente King.com, o criador do Mega Upload? Pois é, esse é um site bem clássico da internet que com certeza você já ouviu falar, porém ele tem uma história absurda e é isso que a gente vai ver hoje. E povo, muito obrigado pelo feedback que vocês estão deixando aí nos vídeos, tô curtindo bastante, tá sendo bem legal, então não esqueça de deixar aí o like nesse vídeo aqui também, é super rápido, não dói nada e me ajuda muito. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Povo, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é o lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Coin Flip, mas atenção, esse site é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Coin Flip funciona assim, você precisa acertar quantas moedas pratas ou douradas vão cair. Aí você vai selecionar a quantidade de moedas que você acha que vai cair e em qual delas você aposta, a prata ou a dourada, e aí é só jogar. Para jogar basta se registrar no site e fazer o depósito nesse botão usando o Pix, que o valor vai aparecer instantaneamente na sua conta, e lembrando, o depósito mínimo é de R$1. Só que antes de confirmar, use o cupom STACKS que vocês podem ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis para poder treinar. E pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não podem gastar, estudem estratégias e joguem com responsabilidade. O link tá aí na descrição e agora vamos ao nosso vídeo. Bom, para te explicar como o King.com acabou no olho do furacão de uma das maiores operações táticas da década, eu preciso voltar lá pro início, antes mesmo do Mega Upload ser criado. Nascido no dia 21 de janeiro de 74, King.com, ou melhor, Kingsmith, como consta na sua certidão, cresceu em um lar tradicional na Alemanha Ocidental e desde jovem possuía uma paixão que logo se tornaria uma real obsessão: invadir sistemas digitais. Considerado um prodígio da programação e estudando de maneira autodidata desde a infância, King ainda era adolescente quando conseguiu hackear alguma das maiores instituições dos Estados Unidos, desde a NASA até o Pentágono. Pra você ver como o cara manjava tudo de computação, mas não tinha tato nenhum pro mundo real. King começou a vender os códigos de acesso do Pentágono por cerca de $200 pra levantar uma grana. O que, se você parar pra pensar, é uma merreca, já que a gente tá falando do fucking Pentágono. De qualquer forma, o King foi usando o seu talento de invasão pra conseguir cada vez mais dinheiro e conseguir conquistar sua independência. Ainda na década de 80, ele começou a vender também telefones com criptografia extremamente avançada para a época, para que não pudessem ser rastreados. Você já deve imaginar que tipo de pessoa comprava esse tipo de produto, né? Mas enfim. E como eu falei, a falta de tato fez com que King rapidamente fosse encontrado pelas autoridades por causa de um esquema de revenda de cartões telefônicos roubados digitalmente. Através desse esquema, King acumulou cerca de 61 mil euros entre a adolescência e a fase adulta, mas foi pego em março de 94, quando tinha 20 anos e já poderia responder legalmente pelos seus crimes. E eles não eram poucos. As acusações iam desde fraude digital a espionagem de dados e até terrorismo por conta daquela invasão do Pentágono. Apesar da seriedade dos crimes, sua pouca idade fez com que o juiz desse uma pena um pouco mais branda para ele, justamente por entender que ele poderia melhorar e contribuir positivamente para a sociedade. O juiz sentenciou King a 2 anos em liberdade condicional, mas reforçou que as autoridades estariam em constante vigilância. Mas evitar a cadeia não garantiu muita coisa para a vida de King, afinal, com um registro criminal aos 20 anos e uma completa falta de habilidade em tarefas manuais, o mercado de trabalho era praticamente uma porta fechada. Fazendo então o que ele sempre fez de melhor, ele fundou uma empresa de consultoria em cibersegurança chamada Data Protect e rapidamente fechou um contrato com a Lufthansa, uma companhia aérea alemã que hoje opera mundialmente. Até hoje não se sabe exatamente como esse contrato foi fechado, já que alguns dizem que o King alcançou a Lufthansa por conta do talento, enquanto outros dizem que ele tinha um contato lá dentro. Mas seja como for, o fato é que a partir dali, King passou a ganhar mais dinheiro do que nunca. E dessa vez, tudo de maneira lícita. Não teria por que voltar a cometer os crimes, certo? Bom, se ele não tivesse voltado, esse vídeo aqui não existiria, então... Em pouco tempo após a aquisição, ele se envolveu em um esquema baseado em manipular a inflação e desvalorização de ações para poder lucrar mais através de uma empresa chamada Let'sBuyIt.com, que na época pretendia ser a nova Amazon. Com sua falta de descrição de sempre, King começou a comprar carros esportivos, propriedades de luxo e iates. Ele passou a ostentar mesmo, e não era por menos, já que nessa época o valor todo que ele arrecadou por meio desses golpes e tal já chegava a 1,5 milhão de euros. E vai vendo, esse não foi o único
único golpe que ele começou a aplicar. Ele era viciado em fazer vários esquemas. Para poder desviar a quantidade exorbitante de dinheiro que ele estava fazendo, ele chegou a inclusive criar outras 2 empresas. O problema é que ele era muito afobado e queria fazer tudo muito rápido, então a movimentação repentina de milhares de euros fez com que ele se tornasse alvo da polícia mais uma vez. E foi aqui que ele decidiu de uma vez por todas que viveria como fugitivo, antecipando uma possível apreensão da polícia. Quem fugiu para Tailândia e tentou até mesmo forjar a própria morte para que não fosse mais perseguido e recomeçasse a vida com outra identidade. Mas como ele nunca foi muito de fugir, o plano deu errado e Kim foi deportado de volta para a Alemanha, sendo finalmente preso em novembro de 2003. Dessa vez ele passou 5 meses esperando o julgamento, porém aparentemente alguém ali dentro do sistema judiciário devia gostar muito dele, porque mais uma vez ele conseguiu a liberdade condicional em pouquíssimo tempo. Assim que cumpriu sua pena, Kim decidiu que a Alemanha era um país muito perigoso para ele e se mudou para Hong Kong para continuar com seus negócios. Lá ele criou uma espécie de urubu do Pix, só que supostamente usando inteligência artificial para gerar retornos de 25% ao ano em qualquer investimento. Óbvio que era tudo um grande golpe. Uma coisa que não dá para negar é como esse cara é visionário, já que ele criou esse golpe lá antigamente e ele continua sendo praticamente o mesmo até hoje, replicado aí pelas pessoas no Instagram e tudo mais. Seu golpe não deu muito certo porque naquela época, ninguém queria saber muito de inteligência artificial e Kim se viu desesperado. Agora ele precisava de dinheiro mais do que nunca. E é nesse ponto que entra a parte da história que você e quase toda a internet brasileira estão familiarizados, a criação do Mega Upload. Em 2005, Kim decidiu mudar oficialmente o seu nome de Kim Smith para Kim.com, dando início à sua era de pirataria, que em pouco tempo transformaria sua vida para sempre. Ele renomeou a sua empresa de TI para Mega Upload e lançou um site focado em compartilhamento de arquivos. Mais uma vez vale ressaltar que ele estava à frente do seu tempo, já que ele criou um sistema muito parecido com o do Dropbox, que ficou muito popular, porém ele fez isso 2 anos antes do Dropbox existir. Segundo o próprio Kim e, claro, seus advogados, o Mega Upload era uma plataforma legítima de compartilhamento de arquivos e não tinha intenções de violar direitos autorais. Mas fosse essa sua intenção ou não, o fato é que Mega Upload acabou se tornando um dos maiores sites de pirataria do mundo, superado apenas pelo saudoso The Pirate Bay. Aos poucos, o Mega Upload foi se tornando gigante, mas ninguém sabia que Kim.com era a mente por trás do site, já que ele havia registrado o domínio sob o pseudônimo de Kim Chin de Investor da Finlândia. Então, para o público geral, parecia que de fato o site estava sendo controlado por um finlandês desconhecido. Mas afinal, como que o Mega Upload funcionava e por que ele fez tanto sucesso, especialmente aqui no Brasil? O Mega Upload era um site de hospedagem que permitia que os usuários fizessem upload de arquivos dos seus computadores direto para os servidores do site. Após o upload, o usuário recebia um link exclusivo que poderia ser compartilhado com outros e esse link direcionava direto para a página de download. E enquanto isso, a internet brasileira na época era bem limitada. Todos os jogos, filmes e serviços online eram caríssimos e praticamente ninguém tinha condição de comprar nada com frequência como rola hoje em dia. Então foi a pirataria que sustentou o conteúdo da internet brasileira por bastante tempo. E como eu disse, é um sistema bem simples que praticamente todo serviço de nuvem faz hoje em dia, só que a questão é que o Mega Upload foi pioneiro e isso contribuiu pra caramba na facilidade em conseguir download de jogos, de filmes, de séries e ai, que saudade. Tanto que o site possuía data centers ao redor do mundo todo, então quando algum deles caía, outro entrava em ação e isso impedia que o site ficasse fora do ar por conta de algum problema. E todo esse cuidado fez com que o site tivesse um sucesso absurdo aqui no Brasil. Vocês devem se lembrar que existiam diversos sites de pirataria na época, mas a maioria era bem chatinho de usar. Eram 30 botões de download com vírus, anúncios em todo canto, download lento e tudo mais, enfim, não era nada prático. Porém, se você estivesse procurando por algum programa e encontrasse um link de download no Mega Upload, você sabia que ia conseguir baixar o arquivo sem muita dor de cabeça. O uso básico que a maioria das pessoas conhecem do Mega Upload é aquele modo gratuito onde você espera o tempo de download e tudo mais, porém o seu modelo de negócio era conhecido como freemium. Os usuários gratuitos tinham certas restrições, como o tempo de espera, velocidade de download mais lento, um número limitado de downloads por dia, enquanto os usuários premium, que pagavam uma pequena taxa, tinham benefícios como downloads mais rápidos, sem tempo de espera e mais recursos adicionais. Se a gente parar pra pensar, esse modelo era perfeito. Pega qualquer tutorial do YouTube aqui de 2009 até 2012, que a chance de você se deparar com alguém ensinando a baixar alguma coisa pelo Mega Upload é gigantesca. O site estava fazendo realmente muito sucesso até que os problemas começaram.
O Mega Upload gerava centenas de milhões de dólares e grande parte desse valor ia pro Kim, que possuía 68% da empresa. Ele agora possuía uma fortuna suficiente para nunca mais precisar trabalhar e usou esse dinheiro para se estabelecer na Nova Zelândia, investindo 10 milhões de dólares em títulos do governo só para entrar numa categoria especial de imigração para investidores de alto valor. O cara tinha grana mesmo. Uma vez estabelecido, Kim.com comprou uma mansão de 24 milhões de dólares em Auckland, mas sua presença começou a, de certa forma, incomodar os vizinhos. Porém, com o sucesso, as empresas e grupos de direitos autorais começaram a ficar indignadas. Eles argumentavam que a plataforma estaria facilitando a pirataria em grande escala, custando bilhões de dólares em receitas que eram perdidas quando as pessoas deixavam de adquirir os produtos oficialmente. Para se precaver em relação à Lei de Direitos Autorais do Milênio Digital, o DMCA, o Mega Upload tinha um sistema para lidar com reclamações que funcionava basicamente assim: caso alguma empresa quisesse reclamar, eles poderiam só mandar uma mensagem que os arquivos seriam removidos, mas isso não foi o suficiente, já que todo o seu modelo de negócio foi acusado de incentivar a pirataria. E como estamos falando de um site que operava em centenas de países, o lobby da indústria do entretenimento começou a pressionar os governos no mundo todo para que fizessem alguma coisa, até que em 2012 as coisas chegaram a um ponto crítico quando Kim foi preso em uma operação gigantesca na sua mansão e o site caiu. Os Estados Unidos pediram a extradição de Kim para enfrentar acusações que incluíam conspiração, extorsão, violação de direitos autorais e lavagem de dinheiro. Durante o processo de extradição, Kim desobedeceu a recomendação de seus advogados de não se pronunciar e passou a dizer que estava sendo perseguido por Hollywood e pelo governo americano. Ele mobilizou seus seguidores online, lançando campanhas e protestos contra sua prisão e a extradição. E como todo mundo adorava o Mega Upload, deu certo e a opinião pública se voltou contra a polícia e o governo. Os anônimos na época chegaram até a fazer uma represália contra o FBI, hackeando e tirando o site deles do ar. Para se ter uma noção do apoio, foram 5.635 pessoas envolvidas nesse ataque, que ficou conhecido como Operação Mega Upload ou Operação Payback. Agora, eles tinham de um lado o lobby de toda uma indústria pressionando pela prisão e do outro o público pressionando pela soltura. Virou uma coisa de filme mesmo. Os anos seguintes foram marcados por várias batalhas judiciais, já que esse era um processo praticamente sem precedentes por se tratar de um site diferente de tudo que havia na época. Durante esse período, Kim lançou outra plataforma que talvez você conheça bem, que é o Mega, que prometia ser uma versão mais segura e criptografada do Mega Upload, e hoje é tida aí como referência de hospedagem na nuvem. Conforme o tempo foi passando, Kim parecia perder a batalha contra a justiça, e para piorar sua situação, sua esposa o deixou pouco tempo depois e o Mega Upload foi encerrado de vez por determinação judicial. Kim e seus advogados apontaram diversas falhas nas ações das autoridades. Muitas delas ocorreram por conta de pressão do FBI, que inclusive fizeram com que invasões acontecessem sem o mandado de busca e apreensão. As autoridades também haviam o espionado ilegalmente e, de acordo com a defesa, eles usaram uma força desproporcional para prender o cara e, convenhamos, mais de 70 homens para prender um nerdola é um pouco demais. Além disso, eles alegaram que a polícia confiscou bens pessoais sem necessidade e entregou dados obtidos de forma irregular para o FBI. Kim e sua equipe de advogados exploraram todas essas falhas e tornaram tudo público, deixando a opinião pública ainda mais contra as autoridades. Kim hoje é ativo nas redes sociais e inclusive está sempre fazendo posts no Instagram com vídeos da sua família e coisas mais pessoais, usando outras redes para continuar combativo em relação ao que ele acredita. Por outro lado, o FBI continuou determinado a extraditá-lo para os Estados Unidos e esse processo segue se arrastando até hoje, então sim, até hoje o futuro do Kim é incerto. O Mega.zn, que é a hospedagem em nuvem lançada por ele, é hoje considerada uma das melhores e mais seguras do mercado. No entanto, vale lembrar que hoje o Kim já se retirou da empresa e não tem mais nenhuma ligação com o Mega, que hoje tende a ser visto como concorrente do Dropbox e do Google Drive, mesmo que muitos usuários ainda associem o seu título à pirataria. Depois de deixar o Mega, o Kim se aventurou na política, criando um partido chamado Internet Party, mas logo ele desistiu depois de conquistar apenas 499 votos nas eleições de 2017. Se vocês se interessam por histórias de sites da internet, confiram também o meu último vídeo sobre a história do The Pirate Bay, onde eu conto o que aconteceu com o site e os seus fundadores. É uma história bem doida também. E não esqueçam de clicar no joinha aí antes de sair do vídeo, que me ajuda muito, viu? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, um abraço e tchau!